Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Capacita-nos que possamos entendê-la e também possamos pô-la em prática. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação hoje, 19 de agosto, seguindo o nosso lecionário, é 1 de João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Estou ao final da leitura. A fé capacita-nos para vencer o mundo. Este é o tema. Versículos 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando nos tornamos cristãos, passamos a fazer parte da família de Deus. Os companheiros crentes passam a ser nossos irmãos e nossas irmãs. É Deus quem determina quem serão os outros membros da família e não nós. Somos simplesmente convocados para aceitá-los e amá-los. Como é que você, meu irmão, minha irmã, trata seus familiares? A fé capacita-nos para vencer o mundo. Versículos 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus nunca prometeu que seria fácil obedecê-lo, mas o trabalho árduo e a autodisciplina de servir a Cristo não consistem em um fardo para aqueles que o amam. E se a nossa carga começar a parecer pesada, podemos sempre confiar em Cristo para nos ajudar a suportá-la. São Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A fé capacita-nos para vencer o mundo. Tive ontem a oportunidade de ver a lista dos colegas transferidos e as datas de tomada de posse. Veio-me à mente a ideia de rever a que deve ser a atitude das pessoas, quer a transferida, quer aquele que recebe. O êxito de um ministro que recebe uma nova paróquia, uma nova igreja, para a qual foi nomeado, depende muito do ambiente de simpatia deixado pelo seu antecessor. A igreja deve ser preparada para receber o seu novo dirigente, o qual, assumindo as suas funções, precisa achar, para a garantia do seu êxito inicial, um ambiente de boa vontade e de acolhimento cristão. Convém então que o ex-pastor deixe a igreja ou a paróquia como a desejaria encontrar. Não se deve alimentar a crítica infundada, pois os que falam mal do antigo pastor também hão de falar do atual, depois que este for removido para outro lugar. O pastor, em seu cargo, estuda as condições gerais do seu trabalho. Procura conhecer as ovelhas do seu rebanho, uma a uma, pelo nome. Bem assim os problemas deixados, ainda sem solução. Manda a sabedoria, que ele ore muito. Estude o estado geral da sua igreja antes de realizar reformas radicais. Seu primeiro esforço seria envidado na direção de ganhar a simpatia, a cooperação
e de preparar o caminho para depois entrar no âmbito das grandes realizações. Sempre há o que fazer nas grandes igrejas, mesmo após o melhor pastorado. Nunca se dá por terminada a obra de um obreiro, por mais eficiente que ele tenha sido. No ministério há sempre continuidade. As operações prosseguem, as atividades se desdobram e a obra no fim é ainda incompleta. Motivo pelo qual, entre os que trabalham no mesmo ofício, precisa haver entendimento amistoso e cordial, lealdade recíproca e mútua confiança. As relações entre os pastores, quando se sucedem nas paróquias de anos em anos, influem sensivelmente na condição espiritual das igrejas. A vitória ou a derrota de um pastor é a vitória ou a derrota de todos igualmente, porque todos lutam pelo mesmo objetivo e com os mesmos propósitos. E depois de cumprido o nosso dever, ainda somos servos inúteis. Imperfeita se apresenta a obra humana, até mesmo depois de grandes realizações. Se o novo pastor possuir menos talento que o seu antecessor, deve ele lembrar-se das palavras de Jesus, quando disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. E se for mais culto e mais sábio, deve ele ser humilde. Os ministros, pois, em suas relações de amizade, devem ser humildes e sinceros. O ministro que inicia um novo pastorado e o ministro que parte de modo recíproco, assim devem proceder, colocando acima de si mesmos o bem da igreja e os interesses do reino de Deus. A fé capacita-nos para vencer o mundo. Pouco tempo depois de ter sido inaugurado, em 1924, o seminário de Dallas, América, quase fechou as portas. Estava à beira da falência. Um dia, todos os credores reuniram-se para encontrar ou encerrar as negociações ao meio-dia. Naquela manhã, os fundadores da escola reuniram-se no gabinete do reitor para orar. Harry Ironside encontrava-se na reunião. Quando chegou sua vez de orar, ele disse em sua maneira simples e humilde: Senhor, sabemos que o gado desta região te pertence. Por favor, Jesus, venda algumas cabeças e envia-nos o dinheiro. Naquele mesmo instante, um vaqueiro texano alto, trajando botas e camisa de malha, entrou no escritório e disse à secretária: Bom dia, acabo de vender umas cabeças de gado em Fort Worth. Pretendia usar o dinheiro para fechar algum negócio ou alguns negócios, mas não está dando certo. Sinto que Deus deseja que este dinheiro seja usado no seminário. Não sei se estão precisando ou não, mas aqui está o cheque. A secretária pegou o cheque e, sabendo que cada minuto perdido poderia ser decisivo, dirigiu-se ao gabinete e bateu timidamente à porta. Dr. Lewis Spear Schoffer, fundador e presidente da escola, abriu-a e recebeu o cheque das mãos dela. Ao olhar para a quantia, viu que era exatamente o valor da dívida. Então percebeu que o nome no cheque era de um fazendeiro da região. Virando-se para o Dr. Ironside, disse: Harry, Deus vendeu o gado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé capacita-nos para vencer o mundo. Que Deus nos abençoe e nos oriente. Amém.